seu Filho entregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje celebramos o dia dos santos Cornélio e Cipriano, que são exemplos de amizade e santidade, testemunhas de Cristo, unidos pela fé e sangue. Encontramos como exemplo de amizade e santidade estas testemunhas de Cristo, que foram martirizados no mesmo dia, porém com diferença de 5 anos. São Cornélio tinha sido eleito Papa em 251, após um grande período de ausência do pastor por causa da terrível perseguição de Décio. Sua eleição foi contestada por Novaicano, que acusava o Papa de ser muito indulgente para com os que haviam renegado a fé. E separaram-se da Igreja. Por causa dos exílios obtidos com sua pregação, foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchini. Foi processado por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, foi processado e exilado.
foi sepultado nas catacumbas de Calixto. São Cipriano, uma das grandes figuras do século III. Cipriano, de família rica de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando pagão, era um ótimo advogado e mestre de retórica, até que, provocado pela constância e serenidade dos mártires cristãos, converteu-se em 35 e 40 anos de idade. Por causa de sua radical conversão, muitos ficaram espantados, já que era bem popular. Com pouco tempo foi ordenado sacerdote e depois sagrado bispo num período difícil da Igreja africana. 2 perseguições contra os cristãos ocorreram, a de Décio e Valeriano. Estas perseguições marcaram o começo e o fim de seu episcopado, além de uma terrível peste que assolou o norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja daquela região. Diante da perseguição do imperador Décio em 249, Cipriano escolheu esconder-se para continuar prestando serviços à igreja. No ano 258, o santo bispo foi denunciado, preso e processado. Existem em atas do seu processo de martírio que relatam suas últimas palavras do saber da sua sentença à morte. Graças a Deus, disse ele. No Evangelho deste dia 16 de setembro, somos confrontados com uma questão interessante. Por que o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar mensageiros com o pedido de cura para seu servo? O centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho. Nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas diz uma palavra, e meu servo ficará curado. O centurião possuía a virtude da fé. Acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre se estivesse de acordo com sua divina vontade. A fé permitiu ao centurião acreditar que, onde quer que Jesus esteja, ele poderia curar o servo doente. O centurião acreditava que nenhuma distância poderia impedir ou deter o Cristo de fazer sua obra de salvação. Em nossas próprias vidas, somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos em que somos tentados a pensar que Jesus está distante e não ouve nossas orações. Entretanto, a fé ilumina nossas mentes e corações para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Em verdade, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é um lembrete de que Jesus está sempre conosco. Santo Agostinho, com os olhos da fé, acreditava nesta realidade. O que vemos é o pão e o cálice. Isso é o que nossos olhos nos mostram. Mas o que nossa fé nos obriga a aceitar é que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo. A fé ilumina nossas mentes para que possamos enxergar a presença de Cristo em nosso meio. Como o centurião dizemos,
não sou digno de que entreis em minha morada. Da mesma forma, nos humilhemos diante de nosso Senhor e Salvador. E Ele ainda se aproxima para nos curar. Deixemos Jesus entrar em nossa alma, em nossa morada, para curar e fortalecer nossa fé, para que possamos continuar nosso caminho em direção à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.